Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ó, hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que é o que eu uso aqui e o que eu quero ensinar vocês a usarem, ensinar vocês a fazerem para meus estudos. Não só para operar, ajuda porque é também o meu diário de trade, mas eu uso muito isso daqui para estudar, à noite principalmente, depois do trabalho. Eu separo um tempinho para eu pegar o gráfico passado, sei lá, meses, anos atrás, e sair rodando esse gráfico tique a tique ali, né, candle para candle, treinando as minhas estratégias, as minhas leituras, e eu vou anotando tudo isso numa planilha para eu saber se o que eu estou fazendo está dando certo, se está dando errado, quais as estratégias que mais tem acerto, quais que tem menos, quais que eu me dou melhor, quais são as que eu mais consigo encontrar com mais facilidade. Tá? E eu faço isso usando uma planilhinha do Excel. Cara, essa planilha aqui ela já mudou muito, de muito tempo para cá, ela já teve várias caras diferentes. E eu vim aprimorando essa planilha aqui conforme o tempo, vim colocando muita coisa, tirando muita coisa. E estou chegando aqui num modelo final, né? Hoje, na verdade, eu tenho um modelo que eu gosto muito, que é esse daqui, na onde eu tenho aqui o meu toda a minha estatística, né, minha parte estatística. Então, por que eu entrei naquele ponto, quais foram as minhas estratégias. Aqui eu deixo espaço para duas, mas pode colocar 3, 4. Geralmente quando tem mais de uma, eu coloco aqui do lado, né, nos comentários. Eu marco o lado, se eu comprei ou se eu vendi. Eu marco se tinha um pivô antes e se esse pivô era de alta, de baixa, ou se ele estava lateral, sem pivô nenhum. E marco também se essa operação minha foi no período da manhã ou da tarde. Tanto para eu levantar estatísticas de quando que as minhas estratégias funcionam melhor, quanto para eu saber se eu posso, por exemplo, operar só de manhã, ou se eu quero operar só à tarde. Tá? E aqui eu coloco algumas coisas que eu pude observar além do que tem aqui. Então, por exemplo, esse dia aqui eu fiz uma operação errada, né? Eu entrei no momento que não era para ter entrado, não tinha tudo ali correto, eu vi errado. Aqui eu coloco mais alguns detalhes, estava esticado e teve um martelo no suporte. O horário aqui, geralmente eu marco como manhã até meio-dia e meio, e aí a partir da 1h30 eu marco como tarde, e entre meio-dia e meia e 1h30 eu não marco como nada, eu não coloco nenhuma operação que esteja dentro desse horário, porque eu coloco como se fosse o horário de almoço, e é um horário realmente meio ruim ali no mercado. Beleza? Aqui do lado tem algumas estatísticas que ele pega aqui dessa planilhinha, só que eu tenho aqui, né, como vocês podem ver, uma aba para cada mês aqui, para cada ativo. Então tem o índice em setembro de 2024, tem o dólar em setembro de 2024, outubro e assim por diante. Aqui do lado aqui eu consigo ver, por exemplo, quanto eu gastaria de taxas da B3, qual teria sido o meu saldo, quantas operações eu fiz, na média quantas eu acertei, quantas eu empatei, quantas eu errei. E aqui do lado é se eu remover o empate da jogada, né, só entre vitórias e erros, quanto que estaria a minha estatística. Então, por exemplo, aqui 60-40, tem meses que é melhor, tem meses que é pior. Enfim, eu consigo ver esse daqui e tirar uma média se eu quiser. Olha que mês ruim esse daqui, 26,70. Né? As coisas foram bem complicadas nesse mês, por exemplo, de julho no dólar, né? Então é legal para a gente ver esse tipo de coisa. Marco aqui, tem uma aba para os eventos e tal, mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é esse geral. Depois de algum tempo, eu decidi fazer uma planilha que ela tem todos os meses dentro, porque fica mais fácil de eu fazer aqui um filtro. Por exemplo, eu quero filtrar somente estratégias do pullback de rompimento. Eu vejo, cara, no meu histórico inteiro, que nem nessa minha planilha aqui, eu tenho mais de um ano aqui que eu já fiz de backtest, né? Se eu rolar tudo para trás aqui, janeiro de 2023, comecei com esse negócio aqui, dólar em janeiro, fevereiro de 2023, e aqui eu já estou em outubro de 2024. Então eu treinei todos esses dias como se fosse o meu dia a dia. Vou mostrar para vocês como que eu faço isso. E pensando nisso, eu criei uma outra aqui que eu vou mandar para vocês. Isso daqui é meio que um exemplo para vocês, para servir pelo menos de ponto de partida. Depois vocês podem modificar isso daqui, melhorar como vocês quiserem, tá? Então o que eu faço? Eu vou colocando aqui o mês nessa barrona aqui. E quando eu quero ir para o próximo mês, eu dou um Ctrl C disso daqui, venho aqui, acabou aqui. Beleza, próximo mês, venho aqui, fevereiro. E aqui eu começo a colocar as datas. Então, por exemplo, estou aqui agora em fevereiro, vou colocar aqui dia 1º, quinta-feira.
Aí eu coloco aqui o que aconteceu, vou marcando aqui os trades que eu fui fazendo dentro desse mês. No próximo mês eu venho, fecho aqui de novo e beleza. E aqui do lado tem uma estatística geral, tá? Isso daqui vai pegar da coluna inteira aqui, de tudo que você fizer, e vai te dar um acumulado. E aí se você quiser, por exemplo, eu quero só essa estatística aqui só de janeiro aqui, por exemplo. Cara, dá um Ctrl C, Ctrl V disso daqui em algum lugar aqui do lado, tal. E aí é só você dar 2 cliques aí e editar, né? Por exemplo, aqui tem a coluna, ó, tá o F pro F inteiro. E aí esse F aqui você tira e coloca só o F até onde você quer. Então nesse caso aqui, ó, até o F15. Pronto, se a gente olhar aqui, ó. Opa, faltou o F. F15. Tá vendo? Se eu der 2 cliques aqui, ele já pega só esse range aqui. Então dá pra eu ir fazendo aqui do ladinho, uma para cada mês, se eu quiser. Beleza? Vou mandar essa planilha aqui para vocês, para servir de exemplo aqui, né? E se vocês precisarem de ajuda para fazer alguma coisa, alguma edição aqui, vocês vão me falando. Beleza? Vou ajudando vocês aí. Fechou? Agora vamos lá para como eu faço para estudar, tá? Como que eu vou vir aqui e colocar as coisas nessa planilha? Eu vou pegar a minha aqui, por exemplo. Tá? Vou vir aqui na minha geral índice aqui. Terminei aqui outubro, por exemplo, né? Nem sei como é que eu fui, nem cheguei a olhar. Se eu selecionar tudo aqui, né? Peguei, por exemplo, todo o financeiro. Em outubro eu teria tido um ganho de R$ 3.263. Isso sem remover as taxas, sem remover os impostos, né? Isso daqui de bruto. Então, sobretrairia aqui 20% de imposto e subtrai também as taxas, né, que para o índice é de mais ou menos ali uns 50 centavos por operação em cada contrato, né? Então teria que multiplicar esse número aqui por mais ou menos 0,5, então daria aqui mais ou menos 53, 54 reais de taxa, tá? Então seria isso daqui, menos 20%, menos 54 reais. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço. Então, para começar, vamos lá, ó. Eu estou aqui em novembro, mêsinho de novembro está complicado, estou refazendo aqui esse mês, né? E eu parei aqui no dia 6. Então, hoje eu vou estudar o dia 7. Então, eu vou jogar para cá, dou 2 cliques, mudo aqui para o dia 7. E aí, muito importante, eu vim aqui, ó, no calendário econômico, tá? Vocês podem pegar o link lá no meu último vídeo, lá tem ele. Vou colocar nesse daqui também. E aí você clica aqui, ó, nessa partezinha aqui do calendáriozinho, você pode selecionar a data que você quiser. Então eu estou aqui no dia 7, então vou ficar estudando aqui essa noite, vou marcar do dia 7, por exemplo, até o dia 16. Dou um aplicar, pronto, eu sei todos os horários de notícias desse dia. Sei, por exemplo, que nesse dia aqui que eu vou estudar agora, tenho notícias que são importantes. Essa de seguro-desemprego costuma dar uma balanceadinha no mercado, então não vou operar 5 minutos antes nem 5 minutos depois, vou esperar essa notícia aqui ser absorvida pelo gráfico primeiro, tá? Que mais aqui? Declaração do FONC mais ou menos, mas aí já é 4 da tarde, também não opero depois das 4 da tarde, eu opero só da 1h30 até as 4, então no máximo aí umas 3h45 para eu entrar em alguma operação, 3h50. Bom, então parto daqui, olho isso, né, já coloquei o dia aqui na planilha, olho isso, tenho isso daqui é uma coisa minha já, tá? Mas se vocês quiserem eu posso mandar para vocês também, parecido. Eu tenho um checklist aqui, coisas que eu gosto de ficar lendo, relembrando, gravando na minha cabeça, tá bom? E aqui o que eu olho também lá no gráfico para eu começar a operar. Como foi o pregão anterior? Foi um pregão de alta, de baixa, foi um pregão de indecisão? Como que estão as tendências ali no gráfico diário de 60 minutos e de 5 minutos? Como está o preço em relação às médias, o preço em relação a pivôs, a força compradora, a força vendedora, tá? Gosto de olhar isso aqui no gráfico. Marco aqui, ó, as regiões de suporte importantes, principalmente do macro ali, envolvendo 60 minutos ali, o gráfico de 60, o gráfico de 15. Tem que ter pelo menos 3 toques ou mais relevantes confirmados, que seriam toques relevantes confirmados, né? Seriam toques onde o preço bate e, né, tem uma reação razoável. Então vamos supor, tem uma região aqui, na onde o preço, quando vem de baixo para cima nela, sai daqui e faz movimentos contrários grandes, digamos assim, né? Relevantes, não seja só isso aqui. Por exemplo, né, tocou aqui, veio aqui, fez isso aqui. Aí rompeu, aí veio aqui.
Ah, ficou aqui, aí depois desceu e tal. Isso daqui para mim, esses movimentos curtos, né, não demonstra tanta força dessa região, tá? E o contrário é a mesma coisa, né? Se a gente tem uma região de resistência aqui, como que eu falo que ela é realmente relevante, né? Se o preço veio, bateu nela, foi, andou, passou dias, aí foi voltando, chegou aqui de novo, pum, foi lá para baixo de novo, tal, passou mais vários dias, voltou nela e voltou lá para baixo de novo, tá? Então se tiver aqui 2 toques pelo menos que tem movimentos bastante grandes, tá? Já é legal, 3 melhor ainda, beleza? Fiquem, eu gosto de marcar isso daí, tá? Essa daqui está praticamente repetida. Principalmente as regiões que estão próximas do preço de hoje, tá? Então, regiões onde o preço pode chegar no dia que você vai estudar, no dia que você vai operar, tá bom? Conferir o calendário econômico, a gente já fez isso, né? Então, vai lá no calendário econômico ali, vê os horários das notícias. Gosto de colocar um despertador para eu não perder o horário. Uns 10 minutinhos, 5 minutinhos antes do horário da notícia, eu coloco o meu celular para tocar aqui. Eu falo, opa, já preciso ficar esperto aqui, começar a parar de operar. Tá repetido aqui também, meu Deus do céu. E já definir mais ou menos lugares que eu vou tentar comprar e vou tentar vender caso o preço chegue, né? Eu gosto de marcar isso daqui também no gráfico e tudo mais. Faço isso para o índice, depois faço isso para o dólar. Eu já não costumo ficar anotando aqui muita coisa não, já faço as marcações direto no gráfico, mas eu sempre passo por tudo isso daqui, dou uma olhadinha e olho todos esses itens. Beleza? E aí, indo lá para o gráfico, no Profit, aqui nas minhas janelas minimizadas, eu tenho um outro mini índice aqui. Tá? E esse carinha aqui, ó, se vocês olharem aqui embaixo, ele está num layout diferente, está no DT Studios. Ó. Esse daqui está no DT Caesar e o outro que estava aqui, né, antes de eu abrir ele. Opa, aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse daqui também está lá no DT Caesar. Essa janela aqui agora fiz tudo bugar. Mas está lá, ó, DT Caesar. Né? Então, essa daqui fica no DT Studios. Por que ela fica num layout diferente? Porque qualquer desenho que eu precise fazer, qualquer estudo gráfico aqui, né, usando essas ferramentas, elas não vão aparecer nesse outro layout. Tá bom? Elas vão ficar só nesse layout aqui. Lógico, se o seu Profit estiver configurado direitinho. Quem faz isso acontecer é essa opção aqui, ó, do lapisinho. Ela tem que estar nesse quadradinho aqui, ó. Tá bom? Ó, ela tem que estar dessa forma aqui. Se essa sua opção tiver dessa outra forma aqui, ó, é porque o que você desenhar em um layout vai desenhar em todos os outros, tá bom? Então, tenha certeza que ela está aqui no quadradinho simples, ó, estudos por layout. E aí o que você desenhar aqui no DT Studios não vai aparecer nos outros gráficos. Bom, vamos lá, a gente vai estudar o dia 7 de novembro, então eu vou fazer o seguinte, clica com o botão direito aqui em qualquer lugar do gráfico, vai aparecer essa janelona, vai aqui para baixo, aí tem aqui, ó, procurar data. Então a gente clica aqui, procurar data. E aí eu vou vir aqui, vou mudar para a data que eu quero estudar. Não, na verdade, vou mudar para a data um dia antes, tá? E aí, vou mostrar para vocês por quê. Por que eu mudo para a data um dia antes? Tá vendo que eu coloquei o dia 6 e o dia 6 já está aqui na tela para mim? Pronto. Se eu colocasse o dia 7, eu já ia tomar um spoiler aqui, eu já ia saber o que aconteceu no dia 7. E eu não quero, eu quero estudar o dia 7 como se eu nunca tivesse visto ele. Né? Então, eu coloco no dia 6, ele vai abrir o gráfico aqui, nessa região, tá? E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou fazer basicamente o que está aqui no meu checklist, né? Então vou fazer os estudos, vou marcar as regiões, vou ver como é que estão os outros tempos gráficos. Então vou voltar aqui, ó, um pouquinho para trás, outra dica, tá? Se o preço estiver exatamente aqui, ó, na onde tem aqui essa linha cinza, ó, que é a linha que divide de um dia para o outro, se você for para o gráfico de 60 minutos ou de 1 hora, um tempo gráfico maior, ele vai incluir esse seu próximo dia. Então, tenha certeza que antes de você mudar aqui, digitar aqui, né, no teclado 60 para ir para os 60 minutos, ou digitar o D para ir para o gráfico diário, tenha certeza que você vem um pouquinho para trás. Então, é só arrastar a bolinha do mouse assim, ó, um pouquinho para trás, tá vendo? Ou você vem aqui embaixo e procura essa setinha aqui, ó. Tá vendo aqui essa setinha? Se eu for clicando nela, ele vai andando os candles para trás. Tem vezes que essa setinha está aqui, tem vezes que ela está aqui, ó, um pouquinho mais para a esquerda, tá? Só você olhar aí na onde que está no seu Profit, mas ela fica aqui embaixo da data aqui. Beleza? Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou para o gráfico maior, para o gráfico diário. Então estou no gráfico diário, ó, aqui embaixo dá para ver a data, parei aqui no dia 6.
pego aqui, ó, seguro Ctrl e rodo a bolinha do mouse. Tá? Então, Ctrl mais a bolinha do mouse, eu tiro o zoom da tela. Então, como é que está meu gráfico diário? Estou vendo que no meu gráfico diário eu tenho topos e fundos descendentes. Então, eu tenho uma tendência de baixa aqui, meio fraquinha, né? Devagarzinho assim, meio mal definida, mas é uma tendência de baixa. A gente pode chamar isso até de um canal de baixa, né? Se a gente fizer isso aqui, ó, a gente vê que ela está dentro de um canalzinho aqui, né? Então, temos um canalzinho de baixa aqui. Tá, as médias todas viradas para baixo, abaixo da 200, da 20, preço abaixo da 9, está abaixo de todas as médias, né? Então isso me confirma que a gente está numa baixa. Vou agora aqui para os 60 minutos, tá bom? Então vim aqui para os 60 minutos, vou andar um pouquinho para trás aqui para sair o dia 7. Pelo gráfico de 60, eu tenho essa mesma visão, porém no gráfico de 60, eu vejo aqui que depois dele fazer o último fundo, né, aqui para baixo, eu consigo ver que ele fez uma pernada de alta, voltou e está subindo de novo. Então aqui pelo gráfico de 60, se ele rompe esse topo aqui, eu sei que a gente tem um pivô de alta. E aí as coisas já começam a ficar um pouco confusas, né? Um pouco mais complexas. Por quê? No gráfico diário eu vou ter tendência de baixa, no gráfico de 1 hora ou 60 minutos eu vou ter tendência de alta. Então, no meu day trade, né, que eu vou fazer ali dentro do gráfico de 5 minutos ou no gráfico de 2 minutos, eu vou precisar ter muito cuidado com o que eu vou fazer. Né? Eu vou ter que esperar por regiões de bastante confluência, para ter bastante gente pensando a mesma coisa naquela região, para que o movimento tenha realmente força a partir dali. Entendeu? Então, pensando aqui no gráfico de 60 minutos, o que eu faria, tá? Aqui está o dia 6, né? Beleza. Aqui, dia 6, último candle. O que eu pensaria? Se eu for fazer compras no dia de hoje, né? Eu ia pensar em fazer compras. Ou se ele viesse testar essa regiãozinha aqui de fundo e deixasse uma falha, né? Então o preço vem, tenta romper, volta, faz um topinho mais alto e começa a subir. Então aí aqui eu posso pensar em compras. Para eu pensar em vendas, eu vou pensar apenas se ele trabalhar abaixo disso daqui. Então, se ele romper essa região, fizer um pullback e deixar um gatilho para baixo, eu vou pensar em vendas. Tá bom? E regiões de Fibonacci, né? Vamos ver aqui regiões de Fibonacci do macro. Então, eu vou puxar aqui, ó, essa perna toda de alta que ele deu aqui. Né? Então, temos aqui essa região que é a retração de 50, né? E a de 38,2. Certo? Das regiões de Fibo, e eu vejo que ele se encontra bem dentro dessa região de Fibo. Ó, né? Ele tentou trabalhar abaixo dessa região, subiu e agora está nela de novo. Né? Então o que eu vou fazer? Essa região já foi testada, então eu não quero esperar ele trabalhar nela de novo. Então eu vou pegar aqui, ó, um Fibonacci desse dia, e eu vi que ele está abaixo. Tá? Então ele já perdeu para mim, na minha visão, um pouco da força. Para eu poder comprar em outro lugar que não é aqui, numa falha aqui, eu vou ter que esperar o quê? Para mim, eu quero ele trabalhando acima das regiões de Fibonacci. Então, se ele começar a fazer pivô de alta acima dessa região, eu também quero pensar em compras. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou deixar marcadinho esse Fibonacci. Então, aqui em cima, eu posso até deixar aqui, ó, eu vou pensar... Aqui em cima eu vou pensar em compras. Aqui embaixo eu posso pensar em vendas, se ele voltar aqui e deixar um pivô de baixo. Tá bom? Aqui, se ele falhar e vir para cima, eu vou comprar. E se ele romper e deixar um pullback, eu vou vender. Beleza? E se ele vier nessa região aqui em cima, que também já é uma região de resistência, né? Eu tenho 1, 2, 3 toques aqui já. Tem uma média de 200, né? Aqui também. Então, é uma regiãozinha relevante aqui. Então, se ele vier aqui e falhar, começar a bater nessa região aqui nos 5 minutos e fazer uns candles de forças vendedores, eu posso tentar um contra e tentar uma venda aqui nessa região. E a mesma coisa se ele amanhece aqui, sei lá, com gap de alta, rompe essa região, vem aqui e faz um pullback nela. E aí eu vou comprar para levar isso daqui para cima. Então, isso daqui é o que eu faço antes de eu começar qualquer dia meu do day trade. Então, eu encontro todas essas regiões e defino mais ou menos o que eu posso fazer, né? O que teria ali para mim de interessante em cada uma delas. Beleza? Fechou. Agora eu vou voltar aqui para o gráfico de 5 minutos. Tá bom?
Estou aqui com o meu gráfico de 5 minutos. E eu vou começar a estudar esse dia aqui. Como que eu vou fazer para começar a estudar esse dia aqui? Primeira coisa que eu vou usar bastante é a ferramenta aqui, ó, risco-ganho. Tá bom? Essa ferramentinha aqui, a risco-ganho, ela está aqui do lado, ó. Ela é essa que tem esses 3 pauzinhos aqui, esses 3 risquinhos, tá bom? Ó, ela é essa daqui. Essa ferramenta, ela desenha para mim alvos baseados no tamanho do meu risco. Então, se eu der 2 cliques nesse cara aqui, ó, eu posso vir aqui em propriedades e escolher como eu quero trabalhar com ela. Então, a minha linha do stop aqui vai valer 1, beleza? A minha linha do objetivo, ela vai ser 2 vezes o tamanho do meu stop, tá? Eu não vou usar uma linha de stop parcial, né? Um stop no meio, o stop é um só, tá? Mas eu vou usar uma linha de objetivo parcial, que é 1 também. Então, como é que vai ficar isso daqui? O meu stop vai ser um tamanho para baixo, minha saída parcial vai ser um tamanho para cima, e o meu objetivo final, 2 tamanhos desse do risco para cima. Beleza? Se você quiser tentar buscar 3 para 1, só mudar aqui, ó, tá vendo? Ele já alterou aqui para um tamanho maior. Tá bom? Eu gosto de usar aqui o meu gostosinho 2 para 1. Vou ficar usando esse cara, gosto dele, me dou bem com ele. Então aqui, ó, em relação à minha entrada, eu tenho 2 vezes o tamanho do meu risco. Beleza? Então eu uso muito esse cara para estudar. Beleza? E como que eu uso esse cara? Um exemplo só, tá? Não faria isso daqui, mas só para vocês entenderem. Vamos supor, eu quero, se eu estivesse operando, eu tentaria uma venda nesse candle aqui. Então, se o preço romper a mínima desse candle aqui, eu venderia, meu stop estaria acima dele. E aí eu faço essa marcação aqui, ó. Eu puxo, arrasto, coloco aqui, ó, a linha em cima um pouquinho, um tique, né? Aqui, ó. Tá vendo? A linha fica aqui um tique acima do candle, né, do stop, e a minha entrada um tiquezinho abaixo também. Então, se no meu próximo candle ele vier e passar aqui para baixo, eu considero que eu fiz a entrada aqui e eu estou nessa operação. Daqui, se ele voltar, eu tomei o stop, aí eu vou lá na planilha e vou marcar esse stop. E daqui, se ele descer, eu tive o meu ganho. Vou lá na planilha e marco o meu ganho. Certo? Então aqui, ó, vou colocar como se eu estivesse estudando esse dia. Cliquei aqui nessa setinha. Opa! Volta. Cliquei aqui, ó, na setinha aqui, embaixo do relógio, ó. Para quê? Para abrir esse meu candle aqui. Nossa, até meu estudo bugou tudo aqui. Eita. Tá vendo? Fiz um clique nela, abriu o meu primeiro candle do dia. Meu candle das 9 horas aqui, do dia 7. Tá? E aí, ó, beleza. Aqui eu não vejo nada para fazer. Então, vou abrir o próximo. Tá vendo? Abri o próximo aqui. Vou para o próximo, ainda não vejo nada, não vejo nada. A única coisa que me parece é que a compra, né, continua forte, né? O dia anterior aqui foi um dia comprador, né? Teve pivôs de alta aqui, apesar da queda ter sido brusca aqui no final. Nesse momento aqui, eu vejo a ponta vendedora tomando as rédeas de novo, né? Aqui, ó, da situação. Então, um candle bastante forte aqui, né? Com bastante corpo, bastante volume, né? Aqui embaixo, ó. Se vocês verem aqui, o volume bastante acima da média, que é essa minha linhazinha aqui clarinha, tá? É que eu deixo pequenininho, que eu olho pouco o volume ali, por causa da regra de coloração. Se ele coloriu o candle aqui com essa cor roxa aqui para mim, eu já sei que é um candle negativo, de corpo muito forte e de volume muito alto. Por isso que o meu candle tem essas cores, né? Na aula lá da regra de coloração, a última que eu coloquei, já tem tudo isso daí explicadinho. Se não, clica ali, ó, no cardzinho no final desse vídeo, que você vai lá e vai assistir essa aula, beleza? Então aqui, ó, por exemplo, eu poderia até tentar uma venda. Por quê? Porque o dia anterior terminou muito vendedor, muita força vendedora. E hoje, o dia começou tentando recuperar isso daqui, mas já encontrou força vendedora aqui também muito forte. Essa força vendedora, ela fecha abaixo de todas as médias aqui, né? E só ela já engole aqui 1, 2, 3 candles aqui compradores. Então vamos supor, tipo, eu acho que vale a pena entrar nessa venda aqui. Aí você marca aqui, ó. E vamos ver o que vai acontecer. O que eu vou fazer? Ó, vou abrir o próximo candle. Opa! O próximo candle passou pela minha linha branca, certo? Então eu estou nessa venda, eu estou vendido. Aí eu abro o próximo e vou olhando. Ó, o meu candle aqui, agora, deixa eu colocar aqui o contador de candle, só para facilitar, para mostrar as coisas aqui no gráfico para vocês.
Se vocês quiserem colocar também é o mesmo processo, tá? Ó, vem aqui, contador de candles. Clica nele, clica aqui em inserir no gráfico, vai aparecer os numerozinhos aqui, ó, dos candles, tá? Então é só clicar com o botão direito, encontra aqui, ó, inserir indicador, tá bom? Clica aí e coloca contador de candles. Pode ser na lupinha aqui também, ó. Não, na lupinha acho que ele não deixa, tem que ser por gráfico mesmo. Clica com o botão direito no gráfico, inserir indicador, e aí na busca coloca contador, aí vai achar aqui contador de candles. Clica nele, clica aqui na telona grande, inserir, ele vai inserir os numerozinhos aqui, ó, estão vendo? Então aqui, ó, o meu candle 10, ele tocou na minha linha azul. Isso quer dizer que ele atingiu o 1 para 1 do meu risco. Então o que eu faço? Se eu estivesse operando nesse momento aqui, né, ao vivo, eu teria pego o meu risco que estava aqui, ó, atrás desse candle e movido para o meu 0 a 0. Tá bom? Então o que acontece? Se daqui voltar aqui, eu saí 0 a 0 nessa operação. Se daqui ele continuar descendo e vier até aqui minha linha verde, eu acertei essa operação e eu marco na planilha o meu gain aqui. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, uma rejeiçãozinha numa região que a gente já sabia que poderia rejeitar, né? Lembra que foi o Fibonacci que a gente fez aqui, ó, da mínima para a máxima do dia anterior, né? Então essa aqui era a retração de Fibonacci desse dia aqui como um todo, tá bom? Se a gente pegar no gráfico de 60 minutos, né, que ele fez um pivôzinho, uma pernada, né, uma correção. Então esse aqui é o Fibo dessa pernada como um todo, né, pensando no movimento mais macro. E ó, o que aconteceu? Ele voltou, tá vendo aqui? Esse candle 12 aqui, ó, ele ultrapassou minha linha branca de novo. Então nesse momento eu saí no 0 a 0. Tá? Eu não vou esperar para ver se ele vai chegar na linha vermelha e nem se ele vai voltar a cair para voltar na verde. Pode acontecer as duas coisas. Mas o meu operacional, eu faço assim. Andou 1 para 1 do meu risco, eu me protejo e não deixo essa operação que estava sendo vencedora se tornar uma operação perdedora. Beleza? Por mais que eu não ganhe nada, eu também sei que eu não vou perder nada. Então o que eu faço agora? Aqui, ó, a gente consegue ver na linha azul ou na linha vermelha, é o mesmo valor, tá? Quanto que seria o tamanho aqui, né, do movimento, né? Foi 300 e poucos pontos aqui que ele andou e voltou. Se tivesse dado certo, né, essa operação aqui, eu teria feito o quê? Teria vindo aqui, ó, vamos supor que eu tivesse ido até o final, na verdade, aqui embaixo, né? Vamos supor que ela tivesse descido tudo aqui, ó, 646. A gente vai de 5 em 5 no índice, tá? Então eu teria marcado aqui, ó, 645 pontos. Tá? E com quantos contratos eu teria feito isso daqui? Aqui em cima, ó, eu deixei aqui marcado qual é o limite de perda na minha planilha. Então, esse aqui é o risco máximo que eu assumo, tá? Nesses meus estudos. Então, o meu risco máximo é R$180. E como que eu sei quanto que eu posso usar de contratos aqui? Muito fácil. A gente vai pegar aqui, ó, qual que era o tamanho do risco? 323, coloca 320 pontos. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 320 pontos. Se eu tivesse usado um contrato, o meu risco era R$64. Com 2, 128. Com 3, 192. Opa, 3 passou meu limite de perda. Então, o meu número de contratos era 2. Certo? Porém, a hora que chegou ali nos 320 pontos, ele voltou para o meu 0 a 0. Ele não foi lá para os 640. Se ele tivesse continuado, né, e vindo aqui, ó, até embaixo, pegasse minha linha verde aqui, ó, de 640 pontos, teria sido isso daqui o que eu fosse colocar na minha planilha. Mas ela voltou, então eu vou colocar 0 a 0. Beleza? Porém, foi uma entrada que a gente fez, certo? Por que a gente fez essa entrada? Por um realinhamento de médias, né? Aqui, ó, a média de 20 tinha inclinação para baixo desde o dia de ontem, né, até esse candle aqui, que foi onde a gente entrou, né? A média de 9, ela tinha uma inclinação para cima, chegou aqui, ela virou para baixo. Então eu realinhei a 9 com a 20, certo? Meu preço também já fechou aqui abaixo da média de 200, então não tinha muita coisa aqui para bloquear o andamento desse meu preço, a não ser esse Fibonacci aqui embaixo, como a gente também já suspeitava e tinha traçado. Mas eu entrei nessa operação porque eu sei que até chegar no Fibonacci, eu tinha pelo menos o meu 1 para 1 livre, tá? Com o meu 1 para 1 livre, eu sei que se o Fibonacci resolver realmente segurar esse preço, eu estaria protegido e não perderia nada. Mas se o Fibonacci às vezes falha e esse preço resolve continuar caindo, eu tinha aqui o meu take, né, o meu gain para sair dessa operação.
Beleza? Então aqui foi um realinhamento de médias. Então eu vou vir aqui, ó, e vou marcar. Fiz por realinhamento de médias. O que eu fiz? Eu fiz uma venda. O movimento anterior, ele vinha de alta ou de baixa? Qual que era o pivô anterior que eu tinha, né? Eu tinha esse movimento aqui. Então aqui, ó, eu tenho um pivô de baixa, certo? Então anteriormente eu tinha um pivô de baixa. Tinha uma força aqui também muito grande de baixa. Então eu marquei aqui como o meu movimento anterior como sendo de baixa. E o período da manhã. Beleza? É assim que eu vou fazendo. Então meu movimento do dia, né, tinha sido ali de baixa, anterior, tal. Deixei tudo marcadinho. Realinhamento. Beleza, segue o baile. Vamos lá. Olha só, né? Que legal. Ele veio aqui, tirou a gente no 0 a 0. Vou tirar isso daqui da tela agora. Vou abrir os próximos candles para continuar. Olha só o que aconteceu, hein? No horário das 10 horas, abertura do mercado à vista, né? Ele já deu esse pico aqui. 10 e 5, as ações provavelmente continuaram subindo. E aí ele confirmou aqui pra gente, ó, um pivô de alta. Certo? Rompeu aqui. Então a gente tem aqui, ó, fundo, topo, fundo e o topo que está se formando lá para cima, que já é mais alto do que esse. Certo? Então temos um pivôzinho de alta aqui agora. Beleza? Foi, sei lá, o nosso índice, continuou subindo, encontrou uma resistência que a gente tinha marcado, que foi uma resistência desses últimos dias aqui, ó. Vou até expandir ela aqui para trás um pouquinho. Beleza? Então, por que eu marquei esses caras, né? Ele já tinha dado aqui um toque, ó, veio aqui para baixo, aí deu um segundo toque e foi lá para baixo, né? Então, um toque importante, um outro toquezinho aqui também, né? Mais baixo até que o anterior, né? Aqui. E os movimentos a partir desse ponto foram sempre de baixa, né? Tocou para baixo, tocou, veio para baixo, certo? Aqui de novo chegou próximo, veio para baixo. Até aqui embaixo, na verdade. Né? Certo? Conseguem ver? Então, por isso que essa região estava marcada. Então, agora, o que eu posso fazer aqui? Se ele romper essa região e deixar um pullback, eu posso tentar uma entrada na ponta compradora. Se ele falhar nessa região, vier aqui e começar a fazer esse movimento aqui, deixar um candle aqui para baixo, eu posso tentar vender e fazer um contra-tendência, por exemplo. Né? Então, agora, eu tenho essas duas alternativas. Outra alternativa dele chegar aqui, ficar meio lateralzinho, essas médias chegarem aqui no preço para dar suporte, e aí ele fazer um rompimento dessa região com as médias aqui, principalmente a de 20 e a de 21, né? Tanto faz. Principalmente com essas médias aqui embaixo, aqui, ó, dando suporte para o preço. Tá bom? E aí eu poderia comprar aqui para tentar levar lá para cima. Beleza? Então vamos ver o que vai acontecer aqui daqui para frente. Chegou ali, ó, caraca, olha o tamanho do candle de rejeição, né, daquela região. Beleza. Porém, chegou na média de 9, os compradores apareceram de novo. Legal. Vamos ver, o preço está indo para aquela região. Ó, rompemos. Rompemos aquela região com um pivôzinho de alta, né, fechamento aqui, ó, acima do último topinho, né. Partimos da média de 9. Né, então, aqui, ó, para quem é mais agressivo, já era uma entrada de compra. Tá? Mas como a média de 9 já ficou aqui um pouquinho para trás, eu considero que ele está rompendo um pouco esticado, né? Já teve aqui 1, 2, no terceiro candle que ele rompeu. É medianamente esticado. Eu não gosto de entrar nessas operações. Eu vou esperar se ele continuar aqui, ó, fizer mais um e depois vier fazer um pullback aqui, ó, nessa região e deixar um candle de compra de novo. Aí legal, aí eu acho interessante. Ou ele pode ainda fazer um falso rompimento. Daqui às vezes ele já dá um candle para baixo aqui assim, ó, um candle negativo. Né? Aí ele volta aqui nessa região e dá outro candle negativo. Aí a gente vende aqui, né? Porque essa região vai realmente segurar o preço. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, entrou pressão vendedora, temos o pavio aqui em cima. A compra falou, não, é para cima, não vem com venda não. E ele está ganhando força ainda. Veja como ele continua subindo, né? Sem nem voltar na média de 9, está bastante forte. Chegou na média de 9, chegou nessa região, o pullback que a gente queria. Quem sabe ele deixa força. Opa, legal. Deixou aqui uma força numa região de rompimento, perto da média até de 20 aqui. Aqui, ele deixou um candle pequeno, tá? Na minha opinião. É um candle pequeno. Mas eu acho que vale a entradinha aqui. Vamos colocar aqui até para ser um pouco mais didático, né? E a gente também não ficar um tempão aqui sem fazer nada. Então vamos supor que eu vou comprar aqui, ó.
Por que seria essa compra? Seria um pullback, seria um pullback desse rompimento. Ó. Aqui era o topo rompido, ele voltou testando, e uma troca de polaridade, de resistência para suporte. Aqui a gente tinha uma resistência, né, que jogava esse preço sempre para baixo, e agora, testando ela e deixando um candle de compra, ela pode se tornar um suporte, onde o preço, quando chegar nela aqui agora de cima para baixo, vai lá para cima, chegou de cima para baixo, vai lá para cima. Tá? É isso que a gente está esperando aqui acontecer nessa região. Vamos ver o que vai dar. Ó, entramos na compra, não parece que vai andar mesmo. Tá, ó, a venda já entrou de novo. E aqui a gente já tem a segunda alternativa, tá? Já um pouco mais até avançado para vocês. Ó. Vou dar até um pouquinho mais de zoom aqui. Ó. O que a gente pode fazer? A gente está comprado aqui, certo? Com o stop aqui embaixo. A gente viu que ele está falhando. Né? Esse pullback aqui, ele falhou. Ele não teve força para conseguir seguir o movimento de alta. Agora ele está testando a média de 20. Tá bom? Então, ó, na média de 9 ele passou reto, a média de 9 não teve reação. No pullback, no suporte, ele teve alguma reação, mas não teve força, não pegou tração para ir para cima. Agora estamos no último recurso aqui, que é a média de 20. Se esse candle aqui perder a média de 20, vir aqui para baixo, quer dizer que realmente esse preço aqui não quer subir, ele pode querer voltar lá para as regiões lá de baixo, tá bom? Então aqui a gente pode programar o que a gente chama de virada de mão. Se esse candle próximo que vai acontecer, ele vier aqui, ó, romper e estopar a gente, né, a gente perder aqui 260 pontos, né, aqui eu posicionei muito mal, né, seria uma entradinha mais assim, ó, 250 pontos. Se ele estopar a gente pode entrar imediatamente na ponta contrária, na ponta vendedora com o stop acima desse candle aqui, ó. Tá? Então aqui que era a minha linha de stop, ela também vai ser uma linha de entrada. Tá bom? E aí a gente vira a mão para tentar pegar esse movimento aqui para baixo até a média de 200. Beleza? Vamos ver se isso daqui dá certo? Vamos lá. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ó, pegou aqui a nosso stop e a nossa entrada. Então, agora eu vou tirar essa daqui. A gente tomou um stop de 250 pontos. Então, vou vir aqui, ó, menos 250. Quantos contratos? 2, 100. 3, 150. 4, 200. Opa! Então, estopei com 3 contratos, que seria perto do meu limite de perda. O que foi ali a entrada? Foi um pullback do rompimento, certo? Foi por isso que a gente entrou aqui, né? A gente teve um rompimento, voltou, pullback. Compramos aqui por causa disso. Um pullback fraco, né, que não fecha acima da média de 9, né? Até falei fazer mais didaticamente, só para mostrar aqui as operações para vocês. Mas o ideal, né, realmente, se a gente fosse entrar, seria que ele tivesse fechado acima assim, ó, da média de 9, e principalmente se ele tivesse engolfado esse candle aqui, né, de venda. Aí sim seria um pullback bem legal para entrar. Esse daqui não deixa de ser um pullback entrável, tá? Tá tranquilo, a média de 20 está perto, a gente tem uma região aqui que foi rompida depois de testada. Não está errado, tá? Isso daqui é um stop real de mercado, assim, que dá para tomar tranquilamente, tá? Esse segundo aqui, agora virada de mão, a gente agressivou, tá? É muito agressivo isso daqui, porque agora a gente tem ainda a tendência do dia, que é de alta, né? Porém, aqui a gente pode considerar um pivôzinho micro aqui, revertendo essa tendência, né? Ó, rompeu, está vindo aqui para baixo, então temos pivô de baixa já. Porém, a média de 20 ainda está inclinadona para cima, tá bom? Isso daqui fala para mim, ó, ainda existe força compradora nessa região, beleza? Fique esperto, mas não é uma entrada errada, tá? Por Fibonacci aqui, por teoria de Dow aqui tá bem tranquilo da gente poder entrar, beleza? Vamos ver o que vai dar aqui então. Próximo candle, começou a voltar, entrou força vendedora de novo, VWAP foi testada, tentou ser rompida, aqui ó, nesse ponto aqui da VWAP, a gente teve uma estrela da manhã, tá vendo? Candle negativo, candlezinho em decisão, candle de compra. Então pode ser que essa nossa VWAP aqui, ó, segure bastante o preço, tá? Pode ser que essa VWAP aqui segure bastante o preço. A gente teve uma reversão aqui, ó, um padrão de candle de reversão aqui, ó, bem significativo nessa região, tá? Então uma coisa que a gente pode fazer aqui, principalmente já que a gente já tomou um stop, é se proteger um pouquinho antes. O preço não chegou aqui no nosso 1 para 1,
mas a gente pode pensar em se proteger um pouquinho antes. Ó. Tá vendo que ele já praticamente tocou aqui, ó, tá um candlezinho, deixa eu arrumar aqui, ó, que a gente entrou no fundo desse, né? Ó. Então vou botar a linhazinha branca aqui, ó, bem no fundo dele. Tá vendo que faltou um tique para ela voltar aqui? Se quiserem proteger, não é errado, tá bom? É até inteligente conservar o capital, não tem problema, ela não andou muito bem. Outro fator, ó, é que aqui a gente já está praticamente na hora do almoço, né? Já é 12h25, tá vendo aqui embaixo? Então, cara, protege a operação, se o próximo candle tirar a gente sai para almoçar e tá tudo certo. À tarde a gente volta e opera de novo. Vamos ver, vamos mover isso daqui pro 0 a 0, ó. Tá aqui, voltou, opa, quase tirou a gente da operação, né? Ele não rompeu aqui para cima a linha branca. Tá indo, ó, média de 200 começou a rejeitar. Aqui o que eu vou fazer? A nossa saída está aqui embaixo, um pouco para baixo da média de 200. Eu vou puxar ela para a própria média de 200, tá? Que a gente já viu que é uma barreira aqui. Já teve essa reversão, essa tendênciazinha contra aqui, tendênciazinha não, a forcinha compradora aqui, foi fraca, né? Já foi até superada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou proteger essa operação aqui com lucro, tá? Eu vou pegar aqui agora nossa defesa que estava aqui em cima. A gente veio daqui para cá e agora eu vou vir daqui, ó, para a máxima desse candle aqui negativo. O meu preço está aqui. Mas se ele voltar a partir daqui, ó, para cima, eu não quero perder mais não. Eu já saio aqui e boto toda essa distância aqui no meu bolso, tá? Boto o lucro no meu bolso. Então agora eu tenho duas coisas. Eu tenho a minha saída aqui, ou na média de 200, né? Ou aqui nessa regiãozinha. Vamos ver o que vai acontecer. Vou abrir o próximo candle. Opa, show de bola, veio aqui, pegou a nossa saída, nossa virada de mão ali, pagou. E o que é legal, né? A gente saiu aqui na média de 200, tá? Um pouquinho antes, né? Não vamos roubar. E aí agora eu vou medir aqui certinho quanto que deu, né? A gente entrou aqui, né? E saiu aqui, ó, 592 pontos, né? O nosso stop era de... cadê aqui? Deixa eu... Opa! Bugou tudo aqui, rapaziada. Ixi, travou meu profit. Mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui, aproveitar por enquanto a planilha. Foi 590 pontos, né? Então, a gente sabe que o nosso máximo vai ser o dobro da perda de 360. Vou usar ele para calcular, ó. Opa! 3. 3 contratos seria o que eu teria entrado. Por que 3 contratos, né? Metade disso daqui é 200... Oh, caramba. Cadê? Me perdi. Ah, aqui, ó. Metade disso daqui é 295, certo? Então, se eu tivesse perdido errado essa operação, ó, menos 295, eu teria perdido 177, dentro do meu limite de perdas, que é de 180. Mas como eu acertei, é o dobro disso para cima, certo? Então, 590. Estamos aqui, ó, 350 reais, 354 reais no nosso bolso, certo? O que foi que a gente fez aqui, ó? O que foi que a gente fez aqui? A gente operou falha. Tá bom? A gente chama isso daqui de falha. O que aconteceu? Ele falhou aqui o pullback, falhou o suporte, falhou a 9 e falhou a 20. Tá bom? Isso daqui, na verdade, tem duas coisas que a gente pode colocar. Deixa eu voltar aqui e limpar o gráfico. Né? Tirar isso daqui. A gente fez a entrada aqui, né? Ó. Nossa entrada foi aqui, certo? Por quê? Por causa desse pivôzinho aqui de baixa e que falhou todos os suportes, certo? Então tivemos aqui o pivôzinho de baixa, falhando suportes. Esse nosso pivôzinho aqui, ó, se a gente reparar, desde esse candle aqui, ó, ele vem fechando abaixo da média de 9. Cutuca, fecha abaixo da média de 9. Veio aqui, fechou abaixo da média de 9. Então a gente também pode falar que isso daqui foi um rompimento de pivô ancorado, tá bom? Só que ele foi ancorado somente pela média de 9. Eu prefiro colocar isso aqui como uma falha, mas colocar como um pivô ancorado, porque a média de 9 aqui já está para baixo apoiando o preço, também não é errado, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, falha, pós-toque na 20, tá bom? Se quiserem, cadê aqui, ó, violação de pivô ancorado, podemos colocar isso também, por quê? Violou o fundo de um pivô, que vinha se formando, ele violou, a gente não usou candle gatilho, lembra? Tá lá na apostila isso. Aqui não tem candle gatilho, é por violação, perdeu o fundo, né? Esse candle aqui, ó, passou pelo valor que era a mínima desse daqui, a gente já entrou exatamente nesse ponto verde aqui, tá? Então ele violou o fundo, desenhou pra gente aqui um pivô de baixa ancorado pela média de 9, e por isso a gente também poderia entrar, além
né, de falha na 9, falha no pullback aqui na região de suporte e falha na 20, né? Tocou na 20, era para ter continuado o movimento da 20, não continuou, veio para baixo. Então falhou a 20, falhou a 9, falhou o suporte e desenhou o que pra gente? Um pivô de baixa, certo? Então fizemos essa venda muito bem encaixadinha aí, né? Legal. Deu aí o nosso retorninho bacana, 590, e olha o que eu falo, né? Eu gosto de trabalhar com 2 para 1. Às vezes anda 3, às vezes anda 4, às vezes anda 10 para 1, tá? Mas muitas vezes anda 2 no máximo, tá? E para mim, pelos meus testes, os meus backtests, esses estudos exatamente que eu faço aqui, ó, eu faço isso daqui já faz um bom tempo. E para mim o que eu melhor vejo funcionando é o 2 para 1, tá bom? Mas vocês podem usar o que vocês quiserem. Então nesse caso aqui deu meu 2 para 1 ali, na verdade um pouco menos, né, do meu 2 para 1, né? Eu já fiz a saída, né? Então ali na média de 200 ali, né, que a gente colocou, ó. Aqui na média de 200, meu 2 para 1 estava um pouquinho mais para baixo aqui, né? Lembra? Estava um pouquinho aqui. Já saí aqui na média de 200, deu uns 10 pontinhos a menos aí, né? E tal, vou até colocar aqui um pouquinho menos, ó. 570, pronto. E o que eu fiz? Eu fiz uma venda no movimento anterior, né, de pivô que era de baixa e ainda era a parte da manhã, certo? Aqui a gente esqueceu de marcar, aqui a gente fez uma compra, um pullback, né? Pullback do rompimento. Show? Observação, ó, aqui você pode colocar aqui, ó, fechou abaixo da média de 9, que tinha inclinação contra, certo? Que foi aquela nossa primeira operação, essa daqui, ó. Então a gente fez essa entrada, porém a gente fez essa entrada meio, né, já ressabiado, porque a média de 9 ela vinha para baixo, então ela vinha contra o nosso preço já, e a gente tinha fechado abaixo dela. Então não era um pullback muito forte, mas o candle era legal, né? O volume aqui embaixo, ó, não era dos melhores, não chegou na média ali, né? Mas era um bom volume. Então não era de todo errado, era arriscado, mas não era de todo errado, tá? A gente entrou, tomou o stop, tá? Normal. Fomos espertos em virar a mão aqui, botamos o nosso stopzinho aqui, ó, inicialmente, né, atrás das médias, né? Por que eu coloquei stop aqui? Atrás das médias e atrás de um candle aqui de bastante força vendedora, tá bom? Por isso que o nosso stopzinho estava ali. Então tinha aqui, ó, as médias por aqui e aí fomos andando nessa operação aí. Aqui chegou um certo momento que a gente protegeu, ó, lembra? Quase tirou a gente no 0 a 0, olha lá. E aí foi até pegar o nosso take aqui. Se tivesse até deixado o nosso 2 para 1, né, que estava mais ou menos aqui embaixo, teria dado também, mas eu preferi já sair na média de 200, né? Nesse caso, saímos por aqui, certo? E assim eu vou seguindo, tá, pessoal? Agora, 1h10, tá vendo aqui embaixo? Que tem o relógiozinho aqui, ó, 1h05, né, 1h13, se botar o mouse aqui no quadradinho, ele fala lá, ó, 1h10. Então aqui eu vou adiantar 1, 2, 3, 4 candles, porque agora é 1h30, agora eu voltei do almoço, e aí eu vou dar uma olhada aqui, o que está acontecendo, né? Voltei do almoço agora. O que está rolando aqui? Bom, a gente teve aqui um rompimento, né, uma reversão de tendência, que a gente tinha tendência de alta, mas agora já temos baixa. Ele até fez aqui um pullback de novo, podia ter até vendido aqui, mas a gente já estava vendido ali atrás. E deu essa pernadona de baixa aí. Pô, legal. Está vindo para baixo, né? Não está muito forte. Aqui na 200 ele deu uma timbeteada. Aqui eu não vejo nada para fazer, tá? Vamos ver o que ele apresenta pra gente. Vamos ver o que ele faz quando ele chegar de volta nessa região aqui, né? Que foi uma regiãozinha de fundo. Vou tirar esse Fibonacci aqui que ele não faz mais sentido, mas eu vou marcar o fundo do dia, tá? Que é a mínima do dia aqui. Eu quero ver se essa mínima do dia vai representar alguma coisa ou não. Então vou ficar ressabiado. Não costumo fazer operações aqui, por exemplo, vendas, né? Que não tenham 1 para 1. Também aqui livre até fundo do dia, ou compras aqui que não tenha 1 para 1 livre até máxima do dia. A não sei que seja uma compra, né, de rompimento, obviamente, né? Beleza? Então, ó, continuando aqui, ele deu uma embananada ali na 200, não sabe se desce, não sabe se sobe, veio e resolveu descer, tá? Um puta candle forte aqui, e parou bem aonde esse candle, né? Bem aqui na mínima do dia. Parece que eu já vi esse dia, né? Mas não, galera, não vi. Isso é simplesmente padrão, isso é estatístico, é assim que funciona, tá? Então, acostumem-se, é isso mesmo. Agora aqui,
Para quem é mais agressivo, poderia colocar uma venda por violação aqui, ó, já na mínima do dia. Botava uma venda aqui com o stop aqui atrás desse candle, tá? É um stop salgado, na minha opinião. 400 e tralalá de pontos, é uma barra muito grande. Então, eu não gosto de entrar nessas operações. O índice já andou 1.700 pontos para cima. Se você entrar aqui numa operação de 470 pontos, ele tem que andar 800 para baixo. Então, ele vai dar um range aí de mais de 2.500 pontos. Se a gente olhar aqui para trás, ele não vem andando 2.500 pontos todo dia, né? Anda aí na média de uns 1.700. Então, eu não entraria nessa operação, tá bom? Agora, se ele rompe, deixa um pullbackzinho aqui com stop pequenininho para eu sair aqui, ó, aí beleza, aí fica interessante, tá? Ó, rompeu, voltou na regiãozinha, ó, aqui ele deixou um pullback, tá? Mas, de novo, é igual esse rompimento aqui. Não é errado de entrar, tá bom? Não é errado de entrar, mas não é um pullback muito forte, não. Tá? Eu não vou entrar, por quê? Porque eu já estou colocando isso na minha planilha, por mais que ali eu fiz no didático. Cara, coloquei, tudo bem. Mas eu estou aqui, ó, já fiz 3 operações hoje. Né? Uma no 0 a 0, uma a gente perdeu, uma a gente acertou. Já estou no lucro aqui de R$ 192. Cara, eu não vou às 3h10 da tarde estragar o meu dia que eu demorei aqui, ó, desde as 9 da manhã para construir, tá? Então não vou fazer essa operação. Mas aqui a gente tem duas, tá? Uma entrada nesse próprio candle com stop atrás desse topinho, tá bom? Para vir aqui para baixo. Outra no rompimento do pivô, tá? Se aqui esse candle continuar ancorado na média de 9 aqui, vinha a média de 9 aqui abraçando o preço e tal, e aí ele romper esse fundinho aqui, né, desenhando mais um pivôzinho aqui pra gente, ó, também seria uma operação legal, tá bom? Vamos ver aqui o que vai dar, mas 3 e tanto aqui, cara, eu já não acredito que ele vai cair muito não. Ó, mesmo se a gente tivesse colocado a nossa entrada embaixo desse candle, legal de mostrar isso aqui, tá? A gente não teria feito a operação. Lembra que eu falo, ó, um tiquezinho abaixo, um tiquezinho acima, o stop. Na verdade aqui o stop correto, aqui em cima. O próximo candle, ele já abriu aqui, ó, e foi para cima, tá? Ele não ultrapassou nossa linha branca, tá bom? Ó, tem um espacinho aqui. Então a gente não teria entrado nessa operação. E cara, um pullback, ele tem que entrar e já rasgar, tá? Senão não é legal. Então eu já tiro essa operação daqui, tá? Eu não vou entrar se o próximo candle vier a romper. Ó, aqui a gente teve um falso rompimento, né? Ó. Já fez aqui meio até que um pivôzinho de alta quase. Ele rompeu e não conseguiu dar continuidade nesse movimento. Então, ó, de novo, né? Ó, ele tentou voltar para baixo, força compradora falou não, para baixo dessa região não. Tá? Mas aqui já é 4 horas da tarde. Aqui não recomendo ninguém operar depois desse horário. Pode, até 5 e tanto aí você vai operar, o mercado está aberto. Mas não recomendo, tá? Não tem volume, não tem volatilidade, é complicado. A chance de você tomar um stopzinho é maior. Se quiser operar, eu recomendo buscar aí 1 para 1, tá? Buscar movimentos muito longos, 2 para 1, acaba que é mais difícil. Por exemplo, aqui, ó, vou comprar se ele engolfar no próximo candle essa venda aqui, né? Então a gente teve aqui uma pressãozinha aqui de venda, né? E aí aqui a gente teve uma reação imediata, né? Ó, com o fundinho alinhado, né? Um tweezer bottom. E se o preço passar aqui no próximo candle e ia fazer um blended candles desses dois candles, eu tenho um engolfo, né? Então vou colocar aqui, por exemplo, ó. Olha lá, ó, teria estopado, tá vendo? E eu não gosto de operar esse horário, entendeu? Eu não opero, geralmente é só fica lateral, ó, rabiscando, olha lá. E é isso, ó, não vai para lugar mais nenhum, tá bom? Então o meu limite é esse, 4 horas da tarde, então aqui, ó, daqui para trás, tá? Da meio-dia e meio até a 1h30 eu excluo, não faço operação, não marco nada na planilha. Se você tiver um outro horário que você quer testar, fica à vontade para testar, tá bom? Mas é isso. Finalizei aqui o dia 7, aí eu venho aqui, ó, jogo aqui o próximo dia 8. Venho aqui calendário econômico, dia 8, horários que eu tenho que ficar esperto, deixa eu ver, não tem nada. Pô, Cezão, como é que eu vou saber que eu tenho que ficar esperto? Eventos importantes, do vermelho para o verde, as mais importantes para as menos importantes, tá? Tá aqui, só dá uma olhadinha aqui, ó, eventos importantes. Aqui na diária de trade vai ter também, ó, notícias importantes, que é esse aqui que eu vou mandar para vocês, né? Tá até mais arrumadinho, mais bonitinho, tá bom?
Aqui tem até umas ferramentas para definir, ajudar vocês a definir gestão de risco, mas isso daqui não é tão simples assim, não cheguei numa fórmula super legal, então prefiro nem mostrar para vocês. E aqui são as estratégias, aqui, as informações dinâmicas que estão dentro daqui, né, desses caras aqui. Ó. Então, se vocês quiserem editar alguma opção aqui, vocês vêm aqui, ó, estratégias dinâmicas, é só editar esses caras aqui. Tem bastante coisa aqui que nem tem lá, que eu usava nas minhas planilhas antigamente, mas deixei para caso vocês resolvam inserir, tá bom? Então aí. Então aqui eu marcaria, por exemplo, dia 8, eu acabei aquele dia, né? E sairia aqui, ó. Tique-tique aqui, ó, setinha por setinha. Opa, tá caindo muito, vou vender aqui, ó. Vendi agora, no fechamento desse candle aqui. Cara, cata aqui o risco retorno, clique e arrasta. Meu stop vai estar aqui, ó, atrás desse próximo candle. Vê o que acontece. Ah, beleza, acertei, Cezão. Ó, deu certo a minha ideia. Pegou aqui meu lucro. Show de bola. Põe aí, ó, 522 pontos, seu risco era de 260. Então, 520, 260. Vai lá, descobre qual é o número de contratos. Se fosse o stop, né, menos 260, quantos contratos te levaria até o seu limite de perda? No meu caso, 180. Ó. No meu caso, seria 3. Tá vendo? 3 é 150, 4 é mais de 200. Então, era 3 e aqui eu só atualizo para o valor do meu gain, que foi 520 pontos. Ele já vai trazer aqui para mim, ó, foi R$302. Coloco aqui, por que motivo eu entrei? Cara, você vai ter que adicionar aqui essa sua ideia, porque isso daqui não está no meu operacional. Falar, motivo de estava caindo muito, eu resolvi vender. Venda porque caía muito. Pronto, você adiciona isso daqui lá nessa listinha aqui, né? Que vai estar aqui, ó, informações dinâmicas, vem aqui, ó, adiciona, venda porque está caindo. E aí, a hora que você vier aqui, ó, você vai colocar aqui, ó, venda porque está caindo. Pronto, vendi porque estava caindo. Beleza? E é isso, galera. Vejam, revejam esse vídeo aqui, me manda mensagem se precisar. E tentem isso daqui, cara. É isso daqui que mudou o jogo pra mim, tá? Comecei a fazer isso daqui, estudar, treinar as coisas que eu achava interessante fazer. E fui fechando meu operacional fazendo esses testes, cara. E se eu fizer uma compra toda vez com a média de 9, cruzar a média de 21 para cima? Então, aqui realinhou, vou comprar aqui para jogar lá para cima. Nesse caso deu errado, mas, cara, testa aí durante uns 3, 4, 5 meses aqui, ó, rodando na mão. Às vezes você descobriu alguma coisa legal que funciona para você, né? Eu quero, sei lá, tentar vender o cruzamento da VWAP. Então o preço veio e ficou abaixo da VWAP, de repente foi para cima da VWAP e voltou. A hora que ele volta para baixo da VWAP eu vou vender. Entendeu? É isso. Tipo, falha da VWAP, subiu, fechou abaixo de novo. Pronto. Vai definindo alguma coisa se quiser testar e testem. Testem e bora. Fechou, galera? Fica assim por enquanto. Espero que tenham curtido. Espero que isso vai ajudar muito vocês aí, tá? E qualquer dúvida é só falar. Valeu! Fui!